Tá certo, Gani. Bom, vamos chamar a nossa primeira convidada, a Gabriela Joubert, que é Head de Equity da Research, de Equity Research da Interasset. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer é nosso. Bom, vamos começar aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vem sendo aí o desempenho do setor de mineração e siderurgia, né? Como que as principais empresas tiveram aí seus papéis avaliados nesse primeiro trimestre. É um setor que veio brilhando, né, nos últimos anos, beneficiado pelo movimento da China um pouco mais positivo durante a pandemia do Covid-19, né? Mas aí agora o que a gente tem visto com toda essa conversa, essa sinalização de desaceleração na China, ou seja, um provável hard landing, pode ser, né, que a demanda lá também arrefeça um pouquinho e isso tem afetado um pouco os papéis aqui. No mês passado a gente teve um certo alívio com uma retomada também do mercado, né, dos índices chineses. Vamos lembrar que enquanto se confirmava o bear market nos Estados Unidos, a gente via todos os índices globais em queda, exceto os índices na China. Então a gente viu um movimento ali leve de recuperação, mas no geral o que a gente espera é um cenário um pouquinho mais desafiador, principalmente para o setor de mineração, tá? E quais são as expectativas para esse próximo trimestre? A questão desse risco de recessão mundial, né? Há um temor aí no mundo inteiro, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. Tem a questão do lockdown que está voltando na China também. Pode impactar o setor de que maneira? Então, acho que nesse ponto a gente precisa separar o setor em dois, tá? Falando principalmente da parte de mineração, o que nós vimos no segundo TRI foi um setor ainda de preços de minério de ferro bastante elevados. Então, isso, por si só, já beneficia as companhias no setor, tanto Vale quanto as empresas de mineração dentro das siderúrgicas, né, SSM Mineração e Musa também. E, comparado ao primeiro TRI, nós devemos ver volumes maiores também de vendas, porque vamos lembrar que no primeiro TRI a gente teve impacto de chuvas, né, lembra daquelas chuvas em Minas Gerais? Então, impactou bastante o volume, a capacidade de produção dessas companhias e, obviamente, o volume vendido, tá? Em termos de custos, devemos ver também custos ainda pressionando, principalmente porque no segundo TRI ainda foi um TRI de preços de combustível elevado, frete, tudo isso, né, acaba entrando ali no pacote, mas no geral devemos ter um TRI ainda bastante satisfatório para as mineradoras. Para as siderúrgicas, desculpa, o que a gente espera é um TRI bastante parecido com o que a gente viu no primeiro TRI. Em termos de demanda, em termos de receita, né, um número ainda estável, a pressão de custos ela ainda continua, mas a gente pode observar aí alguns aumentos de preços, né, que foram colocados lá no início do ano e que agora no segundo TRI a gente consegue ver de maneira mais clara nos balanços das companhias. Então pode ser que a gente veja um pouquinho de ganhos de margens no resultado das siderúrgicas comparado ao que a gente viu no primeiro TRI. Gabriela, a Langani aqui falando, prazer falar contigo. Acho que está bastante difícil fazer previsão de commodities, porque de um lado existe a possibilidade de recessão dos Estados Unidos, novos lockdowns na China, mas por outro, os gargalos na cadeia de produção, a própria Rússia fora do game aí, né? Fora do mercado para alguns países, então uma restrição de oferta. O que tem pesado mais e qual que é o prognóstico de vocês para as commodities de uma maneira geral? Tá complicadíssimo, você tem razão. A gente vem de um cenário muito positivo para as commodities em geral, principalmente em virtude de todos esses benefícios, esses estímulos econômicos que temos visto em todos os governos, e agora a gente entra num momento diferente, né? Num momento de aperto monetário, num momento de, como você mesmo colocou, de aceleração global, em alguns casos, como por exemplo Estados Unidos e Europa, já se fala em recessão. Então, quando você olha, né, para todo este cenário de desaceleração global, já entende-se que devemos ter aí uma redução na demanda das commodities. Tá? O que a gente tem observado nas últimas semanas é já um arrefecimento nos preços das commodities em geral. As commodities agrícolas, né, sofreram
uma correção forte. Os produtos de aço, os produtos referência, como, por exemplo, o vergalhão na Turquia, né, a bobina quente nos Estados Unidos, bobina frio na China, enfim, esses produtos também já sofreram correção de preço em junho. O minério de ferro também, né, caiu quase 14% em junho e já sofreu um pouco mais de correção agora no começo de julho. O petróleo hoje está abaixo de $100, então estamos vendo já um cenário aí de correção de preços das commodities. Agora, quando você pensa para o médio prazo, a nossa expectativa, metais básicos também, né, níquel, cobre, zinco, alumínio, todos também tendo aí correção. Mas quando você pensa no médio prazo, eu acredito que dentre todos esses commodities aí, petróleo ainda tem um cenário menos desafiador do que as commodities metálicas, por exemplo. Commodities agrícolas, a gente fica muito mais difícil ali de precificar, porque temos um cenário de guerra. E cenário de guerra é muito difícil de se colocar na conta, né, os impactos como um todo. Agora, tem uma commodity que às vezes que nem todo mundo está prestando atenção, mas que tem um prospecto bastante positivo, que é a celulose. A gente ainda tem uma visão bastante positiva para esse setor. Os preços, né, os aumentos de preços que foram colocados têm sido implementados, a demanda continua bastante aquecida, principalmente a demanda de papéis tissue, que é papel higiênico, que é um produto aí não cíclico, e as empresas estão indo muito bem, estão conseguindo colocar seus produtos nos principais mercados, e nem todo mundo tem olhado com a devida atenção para esse setor. Então, no geral, é um comportamento diferente aí para cada uma das principais commodities que a gente tem em mente, tá? Perfeito. Gabriela, agora eu queria saber se é um bom momento para investir no setor, né? Se sim, aí quais podem ser aí as boas opções? No setor de siderurgia e mineração, você diz? Foco em siderurgia e mineração, né? Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa no médio e longo prazo, com todas essas incertezas que nós temos ainda com relação à China, se realmente vai ocorrer um hard landing, qual vai ser o impacto desses estímulos que foram anunciados. A gente não tem visto uma retomada tão forte assim, mesmo com a reabertura. Eu tenho uma visão mais conservadora com relação às mineradoras, tá? Agora, é óbvio que a gente precisa considerar, por exemplo, no caso de Vale, que mesmo com uma depreciação no preço do minério de ferro, ela é um player premium, ela tem um custo caixa bastante reduzido e faria com que a companhia ainda reportasse receitas muito elevadas e uma geração de caixa muito forte, né? Trazendo aí uma remuneração para os acionistas bastante significativa, não no mesmo nível de 2021, que foi um ponto fora da curva, mas ainda assim bastante satisfatório, tá? Quando a gente fala agora do setor de siderurgia, eu ainda vejo alguns desafios, principalmente porque precisamos ver como vai se comportar a demanda, apesar de que temos visto a demanda recuperando um pouco, o setor automotivo está recuperando, né, da crise que passou aí devido aos semicondutores do ano passado. A gente tem visto essas empresas conseguindo colocar preços. A perspectiva é de que a gente veja um arrefecimento dos custos para o segundo semestre, então isso ajuda também. O sucata, né, já caiu bastante, isso também auxilia. Mas quando a gente olha para a perspectiva de preços, né, a continuidade dos repasses de preços que nós vimos no primeiro semestre, talvez a gente não observe no próximo semestre. Tá? Como eu falei, os preços lá fora já começaram a cair. Existe a paridade, metal spread. Se essa paridade encolher, talvez as empresas siderúrgicas comecem a sentir a pressão da cadeia para descontos também. Então, precisamos observar um pouquinho como vêm os resultados do segundo TRI. São informações novas que as empresas trazem para a gente enquanto analista, atentar, né, as mensagens dos management dessas empresas durante os calls de resultado com os analistas, para tentar pegar um pouquinho mais da percepção deles com o que eles estão enxergando para o segundo semestre. Eu acredito que nós temos bons players muito bem posicionados, cada um com um foco no seu setor, os Minas beneficiada pelo setor automotivo, a Gerdau com a sua presença tanto Brasil quanto Estados Unidos também bastante forte, apesar do cenário
de provável recessão nos Estados Unidos, ainda assim existe essa diversificação que beneficia a companhia, que está tendo um ano muito positivo também nas operações lá fora. A CSN, com a sua presença também na CSN Mineração, com toda a sua pulverização também de clientes, o que ajuda na hora de colocar preços também. Então, acho que a gente tem bons players, a gente ainda tem uma visão boa para o setor, mas, mais uma vez, alguns pontinhos de atenção aí que a gente coloca no radar e vai acompanhar, tá? E ainda nesse ponto, você citou, né, das exportações ali para os Estados Unidos, queria que você fizesse uma comparação também, porque as exportações ali para o setor de mineração devem atingir 1,08 milhão de dólares. O Brasil exportou 179 milhões de dólares em máquinas e equipamentos para mineração em 2021, com participação de 22,4% neste setor. O maior destino ali de maquinários foram os Estados Unidos, que proporcionou o faturamento de mais de 40 milhões de dólares. Como é que a gente pode comparar Estados Unidos e Brasil nesta questão? Acho que é um reflexo do momento global como um todo, né? A gente tem, sim, muitas empresas ainda. Quando a gente fala de mineração lá, né, não só mineração, acho que ali entra também siderurgia, tá? Quando nessa conta das exportações de maquinário, tá? A gente tem uma indústria siderúrgica muito forte nos Estados Unidos, né? Uma das principais indústrias ali. E o setor de infraestrutura, o setor siderúrgico como um todo, no país está muito aquecido. É isso que tem, inclusive, impulsionado as margens, por exemplo, da Gerdau. Enquanto o Brasil, no primeiro tri, não foi tão bem assim, a América do Norte foi bastante positivo, porque ainda temos grandes investimentos em infraestrutura, a gente está vendo não residencial avançando bem, então toda essa demanda por aço, né, no setor de maquinário como um todo. Acho que na parte de máquinas, inclusive, a gente pode considerar também o setor de óleo e gás demandando também essa demanda por novas máquinas, né? Com o setor de óleo e gás extremamente aquecido também, com esses preços de petróleo que nós vimos. Então, acho que é um movimento global que temos observado, não só Estados Unidos, Canadá também, Austrália, né, que são países aí bastante importantes em termos de mineradores, e tem experimentado a mesma trend aí, de novos investimentos, de expansão, de capacidade, e esse movimento também de maquinário, né, aqui no Brasil, inclusive, também. A gente tem visto uma grande demanda também, de acordo com os dados, principalmente da ABIMAQ, de aço para esses setores, né? As usinas aí fornecendo aço também para a parte de linha amarela, e entra, obviamente, agronegócios, que também é um setor bastante importante aqui, e nos Estados Unidos, não coincidentemente, né? Devido às vantagens competitivas de ambos os países aí. Perfeito. Ô Gabriela, se você fosse traçar assim, um cenário de curto prazo, tanto para mineração e siderurgia, eu sei que é difícil fazer esse tipo de projeção, de preço, mas, né, já fazendo esse disclaimer, um cenário de curto prazo e um cenário mais a médio e longo prazo. Como é que está o seu cenário? Vamos lá. Para o cenário de curto prazo, eu acho que a gente pode ver os resultados das siderúrgicas agora surpreendendo um pouquinho, tá? Porque a expectativa é pressão de custos, de demanda, de receita representa um pouco, e pode ser que a gente não veja isso. Pode ser que a gente ainda veja uma receita avançando, mesmo que levemente, mas custos compensando um pouquinho aí, ou mesmo que se eleve a receita avançando um pouquinho mais e ganho de margens, tá? Na mineração, no curto prazo, e vamos considerar assim, né, que o investidor ele pode estar um pouquinho, não sei se essa é a palavra, mas um pouquinho mal acostumado com o que, por exemplo, a Vale, a CSN Mineração e as outras empresas apresentaram em 2021. Então, se você compara com o que foi apresentado nos últimos trimestres, a gente pode ter um trimestre, exceto, né, o primeiro trimestre de 2022, por causa das chuvas, enfim, eu já comentei, a gente pode ter um trimestre um pouquinho pior. Mas, no geral, ainda sim deve ser um trimestre forte, isso falando de curto prazo.
Agora, médio e longo prazo, para as mineradoras, a minha visão é um pouco mais conservadora, como eu falei, em virtude do que estamos vendo na China. A gente ainda não sabe como vai ficar a demanda por lá. A gente tem visto os estímulos para o setor, por exemplo, de real estate, setor imobiliário, que é um grande, né, demandante de aço, e que, obviamente, né, vem de um setor que demanda o minério de ferro, né, siderúrgicas, enfim, ainda está patinando, né? Essa semana a gente teve mais notícias de alguns defaults ali, de algumas empresas do setor tentando renegociar dívida e não conseguindo. Então, mesmo com os estímulos, ainda podemos ter um cenário desafiador, tá? E aí, com isso, para o médio e longo prazo, talvez a gente veja os preços de minério de ferro voltando para patamares mais normalizados, ali em torno de 70, 80, e aí você começa a olhar de novo custos, né, o cash cost das companhias para equalizar essas margens. A gente começa a olhar prêmios das empresas. Quem tem um minério de ferro de melhor qualidade consegue capturar um prêmio melhor, né, para compensar essa queda do minério de ferro 62, o padrão. Então, acho que para o médio e longo prazo eu ficaria um pouco mais conservadora na mineração. E para as siderúrgicas, para o médio e longo prazo, tudo vai depender do cenário de recessão também nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que Estados Unidos também tem ali um poder grande de fazer preços, né, de aço também, ele ajuda muito. Então, pode ser que a gente veja uma diminuição desse metal spread e aí pressione aqui, e num momento de um PIB desacelerando em 2023, do que a gente vai apresentar agora em 2022, você possa ter uma pressão maior na receita dessas companhias, mas não em margens, porque mais uma vez, o nosso call é de que as custos se arrefeçam também. Então, talvez, curto prazo, bom ainda, e médio e longo prazo, melhor para as siderúrgicas do que para as mineradoras. E é super. Perfeito. Muito bom. Super claro. Ia perguntar, inclusive, aí no curtíssimo prazo, né, Gabriela? Já que a gente teve aí na última quinta aí o setor de siderurgia e mineração aí, destaque, né, entre as ações aí que mais subiram no pregão brasileiro, né? A gente deve ter uma continuidade? Eu acho um pouquinho mais difícil, falando pelos fundamentos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Essa semana já reverteu muito o cenário que a gente viu de China, né? A gente está vendo, na semana passada, o que a gente viu que deu uma motivada aí no setor, foi também alguns outros benefícios, estímulos anunciados pelo governo, principalmente no setor automotivo lá na China, né? Uma postergação da remoção de algumas tarifas no setor, principalmente para a venda de veículos elétricos. Então, isso ajuda o setor automotivo, logo ajuda toda a cadeia ali, né, produtiva do aço, e aí as mineradoras também. Mas, essa semana, a gente já tem aí notícias de novos casos de Covid, a gente já tem nova variante, né, da Omicron rodando, principalmente em Xangai. Então, já se começa a aumentar os receios com relação a novos lockdowns. E se isso acontecer, é mais pressão, obviamente, nos papéis ligados à economia chinesa. E aí, claramente, também siderurgia e mineração. Ainda falando sobre né, o setor que você domina, eu queria entender sobre a produção mineral aqui no Brasil, né? Sobre o valor, qual que é o valor da produção mineral aqui no Brasil e as chances ainda de maior crescimento desse valor? Vamos lá, você diz o valor intrínseco o que significa Brasil. Isso. Sim, então vamos lá, né? Nós temos, né, uma das maiores mineradoras, né, do mundo, e aí falando de Vale, tá? Temos uma outra caminhando para se tornar, para estar ali entre as 5 maiores do mundo, que é a CSN Mineração, e temos algumas outras empresas também, né, menores aí, mas enfim, né, atuando como a Musa, né, que é esse braço da Uzi Minas, e a gente sabe da importância, obviamente, né, dessa extração da riqueza que nós temos aqui no país,
da infinidade, né, de possibilidades que temos no nosso solo para esse tipo de material e a qualidade desse tipo de produto para exportação, né, para consumo fora do país, principalmente nesse momento em que as questões ESG elas estão cada vez maiores, né, cada vez sendo mais cobradas às companhias. Acho que a gente já viu um movimento aí do Flight to Quality acontecendo para o minério de ferro no passado, deve retomar agora, né, conforme os preços voltam para a normalidade, tá? O que significa isso? Você ter um produto de maior qualidade significa menos escória, significa menos poluição para aquele alto forno que está produzindo, está usando aquele minério de ferro para produzir o aço. Foi esse movimento que nós vimos na China e que beneficiou as ações da Vale, que tem um minério de ferro de altíssima qualidade. A gente deve observar isso acontecendo também para outros tipos de commodities metálicas. Para o níquel, por exemplo, agora com a ascensão dos veículos elétricos, a necessidade de baterias provenientes aí, né, que tragam uma energia mais limpa, um produto, né, um componente, um composto que dê mais longevidade, uma vida maior para essas baterias, autonomia maior para esses veículos. Então, eu acho que tudo isso ainda é um destrave de valor que pode acontecer nessa indústria e que ainda não está precificado, tá? Agora, ao mesmo tempo, né, por outro lado, assim como o ESG ajuda nesse aspecto, a gente precisa lembrar também do outro lado da moeda, né? A gente tem aí empresas que são extrativistas, né? Ou seja, inerente mesmo ao business delas, extrativista. A gente já teve alguns casos, né, de rompimento de barragens, que está muito fresco na memória dos investidores, da população. E existe essa pressão ainda, se você falar das siderúrgicas, existe também a pressão por questão de poluentes, emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, acho que são dois pontos aí, existe muito valor, sim, nessa indústria. O Brasil, ele tem destaque, são empresas, né, com um know-how incrível, mas assim como todas as outras siderúrgicas e mineradoras do mundo, tem também este ponto para se prestar atenção, tá? Tá certo, então, Gabriela. Queria agradecer demais sua participação aqui com a gente. A Gabriela Joubert. É assim mesmo que pronuncia, Gabriela? Gabriela Joubert. Joubert, perdão. Gabriela Joubert, né, que é Head de Equity Research aí da Interasset. Obrigado pela participação. Um abraço para você. Imagina, obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Obrigada, muito bom.